Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração. Vou fazer a leitura do livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, com o título de Guarda a Paciência. Por que necessitais da paciência? Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Paulo, Hebreu 10:36. Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediata, agasalhando o teu coração. Entretanto, que a paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatar os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade. Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente ante a injusta reparação à falta cometida. Sabes que o destino materializar-te-á os planos de aventura, que a vitória te coroará, enfim, a senda de luta, mas reconheces-te preso ao círculo de certas obrigações, o lar convertido em forja de angústia, a instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade, o parente a que te deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão, a rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita e enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tens paciência e satisfaze as obrigações a que te enlaçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa a cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra, para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade. Mas, antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos na nossa casa de oração, de prece, de reflexão. E eu gostaria que vocês sentassem de uma maneira bem confortável para que nós possamos fazer a nossa oração inicial. Fechem os olhos, descruzem as pernas, os braços. Fiquem bem à vontade. Sintam também a paz que está reinando nesse ambiente, que a espiritualidade amiga tão carinhosamente nos preparou, está nos preparando desde muito cedo, para que possa receber vocês, nos receber de uma maneira harmoniosa, carinhosa, com muito amor. Vamos
acalmar o nosso coração, vamos acalmar os nossos pensamentos, para que a gente possa estar sempre nessa sintonia de paz, de harmonia, de amor. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, da mente e do corpo, nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com o esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob as tentações de golpes da nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Hoje nós estamos sendo presenteados, né, com a presença do Pedro. Venha cá, Pedro, faz favor, a casa agora é tua. Não, pode levar tudo, agora é tudo teu. Obrigado. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, né? E mais uma vez a gente agradece o convite e a oportunidade de estarmos aqui juntos, falando um pouco do Espiritismo, à luz do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Quem leu a mensagenzinha que agradeceu, lá, que foi recebida lá na frente, né? Já tem um release do que a gente vai falar um pouco, né? E o tema de abertura é bem interessante. Um amigo nosso, um companheiro lá do Movimento Espírita do Centro-Sul do estado do Rio de Janeiro, o Jorge Pio, aos 83 anos, extremamente ativo ainda no Movimento Espírita, ele foi na nossa casa uma vez falar sobre a paciência. E falou divinamente, como ele sempre falou, mas ele nos aconselhou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Nunca peça a paciência primeiro. Peça ela por último. Que aí você já adquiriu a benevolência, a tolerância. Porque se você pedir a paciência primeiro, aparecem uns trombolhos na tua vida que você perde a paciência e não adquire a paciência. Jorge Pio é uma figura. O nosso tema da noite está ali, disciplina, disciplina e disciplina. Para alguns que já leram, talvez saibam, né, o que nós vamos abordar. Mas a casa fez o contato comigo, pedindo que viesse, e me autorizou, dizendo que não ia sair daqui ninguém dessa noite se não tivesse disciplinado. Então vamos preparar a cadeira confortavelmente, né? Quem trouxe a almofada vai ficar privilegiado. Mas nós não temos o objetivo de disciplinar ninguém, porque ninguém disciplina ninguém. Todos nós nos autodisciplinamos. Mas é um tema que me chamou muita atenção quando um companheiro do Movimento Espírita do Rio de Janeiro foi nos visitar e levou esse tema, o Eduardo Henrique, e que me chamou muita atenção na época. Ele, na verdade, ele não fez uma exposição, ele fez um seminário conosco, né? E me chamou muita atenção. E disciplina é o encontro de Chico com Emmanuel. A maioria já deve ter lido essa parte,
que é bem emocionante. Era o ano de 1931. Chico, já aos 21 anos, havia desencarnado a sua madrasta, o seu anjo de guarda, conforme a sua mãe havia anunciado quando ele era pequeno, aos 5 anos, e que ele morava com a madrasta, a madrinha, e ela a torturava. E a mãe, Dona Maria João de Deus, lhe prometeu um anjo. Tempos depois, o pai casou novamente, e a primeira imposição desse novo casamento era recolher todos os 8 filhos que estavam espalhados. E ela ainda teve mais 6. Tá? Então, e ele estava ali, tristonho, na beira de uma represa, debaixo de uma árvore, orando. Quando ele olhou, apareceu uma cruz luminosa, e dentro dessa cruz sai um homem, um traje sacerdotal, e lhe pergunta: está mesmo disposto a trabalhar na mediunidade? E Chico responde: sim, se os bons espíritos não me abandonarem, porque Chico já era espírita, ele tornou-se espírita aos 17 anos, embora ele já tivesse a mediunidade aflorada desde cedinho, como a gente já leu várias vezes sobre ele. E Emmanuel fala para ele: você não será desamparado, mas para isso que apresente, que trabalhe, estude e se esforce no bem. O senhor acha que eu tenho condições de aceitar esse compromisso? E Emmanuel fala para ele: perfeitamente, desde que respeite os 3 pontos básicos. E Chico pergunta: qual o primeiro? Disciplina. Qual o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina, é claro. Temos algo a realizar. 30 livros para começar. Abrindo uma aspas aqui, o Elias Barbosa nos conta que Chico escreveu. Eu estava até vendo outro dia uma cronologia das 451 escritas dele, né, dos livros. Tem anos que ele chegou a escrever 18 livros em um ano. Eu tenho um pouco mais de 50 anos, que eu não vou falar a idade, né? E não consegui escrever um. Então, e ele, mais de 18. E quando ele chegou aos 30, o Emmanuel virou: acabei. Aí Emmanuel falou assim para ele: a gente vai atingir 50. E ele escreveu. Quando chegou aos 50, acabei. Aí Emmanuel falou assim: a gente vai atingir os 100. E ele escreveu. Quando atingiu os 100, Emmanuel apareceu para ele, falou: acabei a minha meta. Ele falou: não, Chico, a sua meta é a psicografia. Mas e o meu livre-arbítrio? Ele falou: o livre-arbítrio seu, você pode requerer a hora que você quiser. Mas, quando Emmanuel coloca esse mais, aquelas conjunções coordenadas atitivas, que eu nunca esqueci delas, tá? Porque eu decorei tanto na escola, mas quando ele coloca mais, porém, contudo, no entanto, ele colocou mais. As espiritualidades superiores, irei consultá-las. Porque, Chico, o teu livre-arbítrio você pode usar. Mas a proteção desta espiritualidade superior nas tua tarefa da psicografia serão retiradas. Então vamos trabalhar. E continuou nos seus mais de 300 livros. E o que a gente imagina logo, numa pobreza que a gente já leu, do Chico, a situação financeira bem difícil, e ele começou a se preocupar como que ele ia bancar papel e tinta. Hoje a gente tem, né? Computador, digita rapidinho, imprime ou não, mas ele era tinta para escrever e papel, que não era barato. Nós não tínhamos ainda um parque industrial no Brasil que nos dava autonomia nessa área. Aí, se fosse hoje, aí o Pedro falaram assim: vou ganhar na Mega Sena. E ele pergunta: meu pai vai tirar a sorte na loteria? Porque o pai dele era vendedor de bilhetes de loteria federal. E ele fala: não, nada disso, Chico. Sorte grande mesmo é o trabalho com fé em Deus. O livro chegarão caminhos inesperados. Lembrando que nenhum desses 451 livros editados do Chico, nenhum, ele tirou R$1 para ele.
todos, quando terminava, ele mandava para a FEB, e a FEB publicava, ele ia em cartório e fazia a doação de toda a renda para algumas instituições, como a FEB, a União Espírita Mineira, ou algum centro espírita. Ele nunca recebeu um centavo em benefício de nada. Mas o que é disciplina, o disciplina e o disciplina? Para muitos, como a minha mãe, que hoje faz 89 anos, que foram visitá-los em Uberaba, não havia disciplina. Não havia disciplina. E não havia disciplina. Minha mãe, que quando tornou-se espírita aos 14 anos e logo em seguida conheceu as obras de André Luiz, ela bebia as obras de André Luiz. E ela não via lá no centro espírita a disciplina que ela achava. Talvez hoje, se ela pudesse estudar, dentro dessa análise de dois personagens que fizeram análise em cima dessas 3 palavras, Nazareno Feitosa e da nossa querida Sueli Caldas Schubert, que a gente vai trabalhar com o Nazareno, que é um cearense de Fortaleza, que mora em Brasília, e quem quiser procurar uma palestra dele no YouTube, maravilhosas, ela talvez entendesse que o Chico veio para a multidão, para o amor ao próximo, para consolar e acolher. Ele não veio para aquelas pessoas seletas. Chico veio com esse objetivo, trazer todo o mundo espiritual, todo entre aspas, lógico, para nós, que até aí era desconhecido, mas havia a necessidade dessas 3 palavras. Na análise de Nazareno Feitosa, ele diz o seguinte: primeira disciplina, no pensar. Segunda disciplina, no agir, no falar. E a terceira disciplina, no agir ou servir. Vigilância do pensamento e a oração para não cair em tentação. Por isso eu falei do texto. Mas que tentação? A tentação está externa ou interna? Emmanuel, o livro Caminho, Verdade e Vida, ele nos fala que a tentação ela não é externa, ela é interna, porque ela está dentro de mim. Se eu sou maledicente, não são os outros que são maledicentes, sou eu que sou maledicente. Se eu sou invejoso, sou eu que sou invejoso, não é o outro que está invejoso. Mas eu enxergo no outro, às vezes, o que eu vejo, que eu sou, melhor dizendo. Porque muitas das vezes eu olho no outro com forma de espelho. Por isso que Joana, às vezes, nos alerta, cuidado com essas observações, porque, na verdade, você pode estar olhando no espelho. E essa influência no pensamento, essa disciplina no pensamento, Kardec também se preocupou. Na questão 459, ele pergunta se os espíritos nos influenciam. E os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Pedro, e o livre-arbítrio? Nós falamos muito, dentro do movimento espírita, em faixa etária, sintonia. Falamos há pouco tempo, não vou aprofundar, sobre o pensamento, lembra? O que eu penso, eu gero. O que eu penso, eu começo a formatar, vamos usar a palavra um pouco mais digital hoje, a concretizar. É o pensamento, ele gera. Então existe a faixa, vamos dar 2 exemplos, para ficar bem claro. Nós conhecemos as 2 faixas de rádio. Tem várias aí, mas a gente não vai aprofundar. AM e FM. Eu posso entrar na faixa de AM, por exemplo.
Mas eu sou obrigado a sintonizar alguma rádio? Eu vou sintonizar qual rádio? A que eu quero. A que eu vibro. Eu não gosto de funk. Se alguém gosta de funk, me perdoa, tá? Mas eu não vou escutar funk em rádio. Mas eu gosto. É um direito que eu tenho. Ou seja, eu vou sintonizar no que eu quero, no que eu sou. O Espírito vai me influenciar do que eu sou. Alguém vai chegar para mim e falar, né? Vamos lembrar das 3 primeiras peneiras de Sócrates? É verdade? Você pode provar? Me interessa? Vai me ajudar? Não, então não quero saber. O que eu faço? Eu deixo de propagar alguma coisa que às vezes vira uma bola de neve. Uma senhora fez uma maledicência. Aí ela foi no padre e se confessou. E virou para o padre e falou, padre, fiz uma maledicência, como é que eu corrijo? Aí o padre falou assim para ela, vai no prédio mais alto da cidade, pega um travesseiro de pena e abre e espalha. Aí ela foi e fez. Aí ela foi e falou, padre, eu fiz, agora cata todas as penas. Consegue? Não. Mas podemos fazer diferente. Se eu fizer, eu peço desculpa à pessoa que fez. E não deixo propagar. Se eu não ouço, não propago, eu não falo. Mas a gente tem um consolo que logo em seguida Kardec volta ao tema. Na questão 461 ele pergunta, como havemos de distinguir do meu pensamento e do outro? A resposta é longa, mas a gente tirou uma frase só. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acordam em primeiro lugar. Voltamos à sintonia. Eu sou maledicente. Eu olhei, ela está de blusa vermelha hoje. Aí o espírito chega, está assim. Você viu como está decotada? Aí eu começo a olhar. O primeiro é meu. Por isso que André Luiz fala com muitas vezes, não sei se alguém já teve a oportunidade, a nossa companheira que trabalha na área, talvez tenha muito mais, com certeza, melhor dizendo, tem muito mais experiência nossa na área policial, às vezes as pessoas declaram, mas eu só fiz uma. Não, mas foram 20 facadas. Não, mas eu só dei uma. Porque o restante foi o obsessor que te tomou. Porque você estava propenso a fazer. Porque se eu não tivesse propenso no meu pensamento, eu falava, não vou fazer. Por que eu vou falar mal dos outros? Por que eu vou criticar? Joana de Anjos, no livro Atitude Renovada, no tema Pensamento e Bem-Estar, ela fala que os pesquisadores nos falam que nós pensamos 95 mil vezes por dia, por 24 horas. Aí ela dá uma chamada. A maioria é vil, é impertinência, é inveja, é intolerância, é crítica. Qual de nós, às vezes, nos pegamos pensando e o que a gente faz? Eu não gosto, né? Aquele ditado, amigo meu não tem defeito, inimigo eu invento. E esse inimigo eu invento, o espírito obsessor dele ou o meu vai retroalimentar. É mesmo. E continua dizendo para a gente. O segundo item é falar. Que nenhuma palavra inconveniente saia da vossa boca, está lá nos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Hilário Silva, no seu livro Almas em Desfiles, ele fala para a gente, uma historinha longa, mas eu vou sintetizar bem. Ele fala que havia uma menina extremamente negativa. Não é o caso de ninguém aqui na casa, né? Com certeza, nem em Braço do Norte, é lá do Rio. Tá? Então, extremamente negativa.
A coleguinha chegava com vestido novo e ela virava, ih, mas que cor feia, ficou tão feio em você. E a coleguinha saía triste. A coleguinha tirava uma nota boa na sala e ela virava assim, nota boa, isso é nota que se tire. E assim, ela estava sempre naquela... E a sua mãezinha sempre orientava, filha, não faz isso. E a mãe um dia toma uma decisão. Aí a leva numa construção, uma casa linda, tudo muito bonito. E ela fica tão animada, mãe, mas que coisa bonita. E a mãe filha, é do fulano que a gente conhece. E ele já falou assim que terminar a casa, vai nos chamar. E ela fica toda animada. A mãe sai dali e vai numa casa em demolição. E aquele poeiral, só tinha uma pessoa trabalhando, no outro várias pessoas trabalhando. E na casa em demolição, aquela poeiral e caía poeira. Ela falou, mãe, mas que coisa chata. Vamos sair daqui. Ela falou, filha, assim é você. Assim é você. Quando você vê coisa bonita nos outros, você tem que desconstruir, destruir, desconstruir, que hoje fazemos, infelizmente, muitos fazem nas redes sociais. Desconstrói a pessoa. Que são os formadores de opiniões. Que opiniões nós estamos seguindo? Livro do André Luiz, Libertação, Gúbio, o André Luiz, leva ele em determinado momento lá, um Gregório, a grande falange de Gregório, e havia um homem totalmente obsediado. Mas André Luiz fala para Gúbio, mas não estou vendo nada. Ele era escritor, formador de opinião, os seus livros perturbavam a mente de muito. E os seus personagens viraram os seus próprios obsessores, que estão somente na mente dele. Cuidado com quem a gente segue, seja em qualquer local. Como diz o Divaldo, temos que ter coerência. No livro da Esperança, item 26, Emmanuel nos diz, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque quando a gente fala não, é melhor tem um ditado que diz, é melhor ficar amarelo uma vez que vermelho, é melhor ficar vermelho uma vez do que amarelo o resto da vida, não é? Não é? Então você diz não. Sim. É o nosso posicionamento. E Emmanuel fala, falando, construímos. Quantos de nós aqui, digo eu, não estamos nesse momento pensando em nossa forma de pensar, nossa forma de falar? Eu tenho que me educar, eu sou mais agressivo. Eu tenho que me educar. Eu falo, às vezes, de forma exacerbada, e mostro, às vezes, uma pessoa que eu não sou. Isso nós temos que nos falar. Não admitas em tua palavra o corrosivo da malícia ou ao zinhavre da caixa. A zinhavre é aquela parte de lodo verde que às vezes fica em panela de cobre ou na bateria do carro. Aquilo é extremamente corrosivo. Não admitas em tua palavra corrosiva, destruidora. Não quer dizer que nós vamos ser permissivos. É diferente. O espírita tem que ser uma posição firme. Não deve ter incoerência. Por isso que Jesus falou sim, sim, não, não. Porque quando nós admitimos em nossa vida o Evangelho de Cristo, à luz da doutrina espírita, que é uma religião consoladora e libertadora, nós temos que rever nossos atos. Nos lances difíceis, procure destacar os ângulos capazes de inspirar encorajamento e esperança. Nós temos problemas, às vezes, difíceis, de mudança, qualquer coisa. Por que a gente não vê o lado positivo? Posso falar de uma experiência pessoal.
Vivia numa cidade pequena, sem perspectiva, me auto-atormentando, e não apareceu uma oportunidade de vir para Santa Catarina e aqui no interior, que eu nunca tinha vindo. Hoje a minha visão é só de gratidão a quem me perturbou, porque eu tomei uma atitude. Saia da inércia. A gente fica parado, sentado em berço esplêndido, reclamando. Não. Quanto aprendizado nós temos na oportunidade do dia a dia. Se tivesse tomado uma atitude lá, estaria preso até hoje e reclamando. Lógico que eu ia reclamar. Né? E estava tão exaltado que às vezes quando meu pai chegava já desencarnado, filho, dá outra face, dá a sua, porque a tua não dói, a minha dói. E o pai ficava ainda indo, atormentado mesmo. Tá? Então, nós temos que tomar atitude. Não te refiras a sucessos calamitosos, senão quando estiver estritamente necessário. E ora em silêncio por todos aqueles que sofreram o impacto doloroso. Oremos como está aqui. Porque quando a gente ora, é uma conexão com o divino. Como Jesus colocou aqui, como Emmanuel colocou aqui para a gente. Quando nós oramos, a nossa mente começa a vibrar em outra faixa. E eu consigo entrar em comunhão com esses espíritos superiores que nos orientam e fortalecem. E nós, às vezes, aparece assim, literalmente, a solução estava à nossa frente e nós estávamos assim, ó, os olhos vedados, com as nossas mãos. E, às vezes, nós pegamos, como conheço uma pessoa, que quando eu não desejo, eu não falo, aí eu falo assim, eu não desejo mal para ninguém, mas a mão de Deus você vai ver como vai bater e vai doer. Eu transfiro para Deus. Deus, coitado, o que vai fazer? Vai amar essa pessoa também. E na terceira parte é disciplina, agir, servir. Nós estamos aqui para servir, não serviçal. Quando tem necessidade, podemos ser. Atender uma pessoa no hospital, cuidar de uma pessoa doente, servindo. Servindo. Adquirindo as paciências aos poucos. Não tente adquirir uma vez só, não. Hoje a minha filha foi fazer uma entrevista numa escola que só trabalha com autista. Ela está fazendo psicologia. A dona da escola teve trigêmeos, os 3 autistas, em grau bem acentuado. Eu fiquei parado na frente esperando ela, e eu falei, meu Deus, muita paciência, eu não tenho. 2 tentando fugir, uma chorou, gritou, falou, tentou se morder, e a pessoa pacientemente segurando a garota e o menino. São heróis, pais e mães heróis, no meu ver. No meu ver. E normalmente, o pai não aguenta, a mãe segura. Normalmente, como André Luiz nos fala, lá no livro Entre o Céu e a Terra, o pai abandonou a mãe com 4 filhos, na década de 40. Mas ela fica. Ela fica. Ela, como dizia lá a novela Pantanal, tinha um personagem lá que o papai via, que ela vira uma onça. Né? Ela não falava, não toca no meu filho. Não, vira uma onça. E a mãe adquire forças que nem ela imagina. Paciência, agir, cuidar. Pacientemente. Pacientemente. Nós temos uma amiga que ela teve uma filha, depois um filho. O filho tem a síndrome do anjo. Alguém já ouviu falar? O pai era negro, mas nasceu branco, de olhos azul e louro. E a irmã é mulata.
O pai abandonou. Só que ele não anda, ele não fala, ele tem epilepsia, ele tem glicose alta, ele tem uma série de coisas. E a mãe é desse tamanhozinho. Ele tinha perspectiva até os 18 anos, está com 17. O dobro dela, porque ela bate no meu ombro aqui. Ela tem até um guincho para poder tirar da cama e colocar na cadeira de roda, porque ela não aguenta mais ele. E 17 anos. Porque estão aproveitando ao máximo, servindo. E todo mundo na cidade conhece ela. Então, tudo que ela ganhava em dobro, ela levava para papai, servindo. Conseguiu uma cadeira especial uma vez para ela, ela falou, não, Pedro, obrigado, eu já tenho. Mandou consertar e levou para pai. Servindo. Tem 17 anos, fez agora esse início dessa semana. E no diálogo, fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam. A anotação de Mateus está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 2. Capítulo 11, item 2. Que alguém gosta de apanhar? Levanta a mão, por favor. Ninguém gosta. Então por que não? Por que bata? Por que fale? Nós não gostamos. Então faça. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles façam. Então trate educadamente. Tratar educado, como eu falei no início, não é ser serviçal. No livro Mensageiros, André Luiz coloca um conto hindu bastante interessante. Ele fala que havia uma cobra numa estrada muito braba. Muito braba. E todo mundo que passava, ela atacava. E um dia, um sábio passou na estrada, virou para ela e falou assim, ô minha amiga, por que tu é tão agressiva? Por quê? Seja mansa. E a cobra olhou para ele e tal. Ele foi embora. Tempos passaram, ele voltou e a cobra estava toda quebrada, toda machucada, sem dente. Aí ele falou, minha filha, o que houve? Eu resolvi ser manso como o senhor me orientou. Eu falei, não. Eu falei para você não ser agressiva, porque mostrar os dentes faz parte da vida. Não ser agressivo é uma coisa, ser omisso é outra coisa. Então, agir sempre. Sempre. E no diálogo do Chico com a sua madrasta, com a sua mãe já desencarnada, naquele tempo que ele ficou com a madrinha, ele pergunta à mãe, minha mãe, como fazer para alcançar a vitória no cumprimento dos meus deveres? E ela responde, meu filho, só conheço um remédio, servir. E tem uma anotação de Marcos que diz o seguinte, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Jesus não foi crucificado para salvar nossa vida. Ele foi crucificado pela ignorância e a violência da época. Porque nós salvamos a nós mesmos com nossos comportamentos constantemente em nossas vidas. Porque nós temos oportunidade constante em servir, agir. Por exemplo, numa rua, está vendo alguém agredindo a esposa, o outro, serve, pacificando. Se uma pessoa te fechou na rua, você dirigindo e ele veio, te fechou, serve. O Haroldo Dias Dutra conta que uma vez ele estava atrasado para levar o filho na escola e um cara fechou ele. Ele meteu a mão na porta e abriu. Quando ele meteu a mão na porta para abrir, para discutir com o cara, o filho falou, pai, e se ele for um seguidor seu? O que você vai falar para ele? Ele fechou a porta e ficou calado. Nós não sabemos o amanhã. Se nós vamos precisar ou sermos servidos por aquele que nós estamos servindo hoje.
Por isso a necessidade, aonde nós passarmos, nós deixarmos marcas para voltarmos um dia quando necessário. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Em Mateus tem uma passagem do itens 38 a 52, do capítulo 5, que é longa, mas se alguém vos bater a face direita, lhes apresentais também a outra. Significa que alguém vai ficar me bofeteando? Vai? Não. Não vai. Não há necessidade de nós estarmos sendo esbofeteados. O que Jesus quis dizer com isso? E Joana adiante nos diz, antes, Divaldo conta um caso bastante interessante. Ele havia, quem aí é da época, né? Pedro, eu não sou dessa época não, mas é porque Pedro também acaba ficando parecendo. Da época de 70, que tinha uns sapatão grandão, né? Solado alto, não sou dessa época não, tá? Então, ele comprou um sapato daquele em longas prestações e foi trabalhar com aquele sapato todo orgulhoso. Um homem grande, dentro do ônibus, pisou no pé dele e dobrou. Ele pegou, tocou no homem assim, falou assim, eu acho que o senhor está pisando em alguma coisa bem confortável embaixo. Ele falou, e daí? É porque é o meu pé. E o homem quis encrencar. E ele pegou, conseguiu desvencilhar, desceu, o homem foi atrás dele, ele ficou apavorado. Ponto. Ele deu uma face, mas não deu a outra. À noite, no centro, ele estava atendendo as pessoas, quando ele vê, está o homem lá no final da fila. Aí diz o Divaldo, agora ele me pega. Não pegou no homem para me pegar aqui, porque o homem era 2 por 5, como se diz lá no Rio. Tá? Quando o homem chegou para ele, falou assim, que deseja, meu filho? Com o pé atrás. E aí o homem falou assim, hoje eu saí para matar uma pessoa, mas não consegui matar ninguém. Aí ele, em que eu posso te ajudar? Ele falou, a minha mulher é louca, está amarrada em cima de uma cama, e os meus 2 filhos trancados no outro quarto. Eu não tenho com quem deixar. Eu saí para trabalhar e não tenho com quem deixar. E eu saí hoje pensando, eu mato uma pessoa, sou preso, e a justiça vai lá e vai ver a minha esposa e vai recolher e vai socorrer meus filhos. Aí diz o Divaldo que não faça isso. Nós temos a solução. Nilson, corre cá, Nilson, que o nosso irmão está precisando de uma ajuda. E leva as crianças para a mansão do caminho, aquele belíssimo trabalho, e a mulher também internada, e ele socorre. Ele deu a outra face, mas que face é essa? E Joana nos diz, a vida possui 2 faces. Uma é a face da violência, do orgulho ferido, da vaidade mesquinha, do medo. É o nosso lado violento, são as nossas tentações. Está dentro de mim. Está dentro de mim. Está dentro de cada um de nós, que há milênios nós viemos trabalhando. E hoje, nessa doutrina libertadora que me diz, o seu ato de hoje vai estar o resultado da sua próxima vida, ou a situação que você vive hoje é consequência da tua última vida, então passe a agir. Mude para que pior não te aconteça, como Jesus falava sempre. Vá e não faça, para que pior não te aconteça. Hoje a doutrina nos diz, através dos livros, através das mensagens psicofônicas dentro de reunião mediúnica. Participamos de uma reunião mediúnica e o espírito ainda preso lá no período da escravatura, ele tinha tanta revolta, porque a forma que a sua mãezinha morreu, ele plasmou que todo mundo viu na reunião a sua mãezinha sendo chicoteada no pelourinho. E, no entanto, ela estava evoluída. E estava levando ele ali ainda para a revolta.
Ela agiu, usou a outra face que ela diz. A outra face é da paz, é da confiança no bem, da vitória do amor, da dignidade. A outra face é essa. Eu não vou entrar na faixa do indivíduo. É isso que nós pensamos no movimento espírita. Não entre na faixa. Desculpa. Não entre em sintonia. Porque Emmanuel nos diz, eu posso ir ao pântano, mas não sou obrigado a sujar os pés. Porque esses espíritos evoluídos, quando vão nos umbrais recolherem, eles não se sujam, não se envolvem. Eles vão servindo para o bem. É isso. E ela continua. Faz-se preciso para contrabalancear a penosa situação de belicosidade entre os homens que agem, apresente o outro lado do comportamento, que jaz oculto, que eleva e dignifica a criatura. É o outro lado meu. É o outro lado quando eu estou pela paz. Eu gosto muito de ler desses personagens que viveram no período da Segunda Guerra Mundial, em plena guerra, mas eles não entraram em guerra. Eles foram pela paz, salvando vida. E às vezes falavam para eles, é judeu, ele falou, não importa. É homossexual, não importa. É artista, é intelectual, é isso, é cigano, não importa. É ser humano. Não importa. Nós preferimos detonar os nossos, ou melhor, colocar para fora os nossos preconceitos. Agindo o outro lado da face, que é a face violenta. Para nós encerrarmos, tem uma mensagem de Bezerra de Menezes, publicado no Reformador em 1975, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, mais uma vez, nos abençoando este momento, que ela diz o seguinte, ele fala o seguinte, ensinar, mas fazer. Minha bisavó materna, né, pai do pai dela, ela era uma mulher de 1863. Perdão, ela casou-se em 1863. Segundo a minha avó e a minha mãe, que tiveram a convivência com ela, tá, que ela viveu há quase 100 anos, tá, ela falava sempre, ninguém sabe fazer, ensinar, se não sabe fazer. Eu, quando fui cozinhar a primeira vez, como eu não sabia, que nem o cachorro comeu, de tão salgado que estava. E às vezes eles falam, nem o cachorro come, porque a gente comeu tudo de tão bom, né? A minha não, porque nem o cachorro, a gente colocou para o cachorro cheirou e foi embora. Eu não sabia fazer. Crer, mas estudar. A doutrina espírita nos recomenda estudar constantemente. Porque se eu falar uma besteira, e eu fiz hoje uma besteira, que eu não passei as fontes, onde eu tirei, né, que está no renovando, atitude renovada, nas obras, tá, das obras básicas do Espiritismo, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, e o Reformador de 1975. Está lá. Que cabe-nos a cada um de nós, ouviu, gostou, mas eu vou ler para ver. Jorge Andréa, um psiquiatra do Rio, morreu já, quase 100 anos também, ele falou que determinado dia ouviu uma palestra do Divaldo, e o Divaldo falou uma questão lá na área da psicologia, e ele falou assim, ou eu estou errado, ou o Divaldo falou besteira. E ele foi e pesquisou. Aí ele pegou e ligou para o Divaldo. Divaldo, tal dia, tal hora, tal local, você falou isso, está errado. Aí o Divaldo falou assim, mas eu sei, Jonas já me chamou a atenção. Crer, mas estudar. Aconselhar, mas exemplificar.
Eu não posso aconselhar se eu não exemplifico. Eu sou incoerente ou eu sou hipócrita. Reunir, mas alimentar. Estamos reunidos nesta noite, sendo alimentados pelos espíritos aqui presentes, protetores da casa, e nossos guias espirituais pessoais, familiares, que vêm até nós falar muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, porque eu te acompanhei. O obsessor que me obsediava em anos passados, hoje está aqui e fala, muito obrigado, porque eu te segui para saber se você estava realmente se educando, e hoje eu estou aqui educado. Muito obrigado. Muito obrigado porque eu estou me transformando pelo seu exemplo no dia a dia aqui e lá fora, porque você está seguindo rigorosamente as orientações de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui à noite, mais uma vez, e que Jesus nos abençoe sempre nossos objetivos e que o ano de 2024 seja extremamente próspero espiritualmente para todos nós. Fique com Deus. Vamos nos manter nessa sintonia de paz, de amor, de harmonia, sempre agradecendo, hoje, principalmente, ao Pedro, que nos trouxe essa mensagem, que tanto vai nos ajudar no nosso dia a dia. Nós vamos dar por encerrada essa primeira parte dos nossos trabalhos e agora passamos para os passes e a fluidoterapia. Fiquem nos seus lugares, quem estiver com vontade de tomar os passes, que vai ser chamado. Que assim seja.